levar 92 anos. Bom, eu nasci, como eu já disse, em Mangueiros da Lapa. É uma cidade à margem direita do Rio de São Francisco. Então lá eu passei aí praticamente a primeira infância. Depois papai mudou para Carinhanha e a gente passava uma temporada na fazenda da volta, que era a fazenda dele. De Carinhanha eu recordo muito pouca coisa. De lá papai mudou para Lagoa Real, uma cidade perto de Caetité. Era na época distrito de Caetité, na Bahia. Caetité era uma cidade muito intelectualizada, tinha a escola normal, tinha um ensino muito bom, etc. Então eu fui morar lá em Lagoa Real, perto de Caetité. Lá em Lagoa Real, praticamente eu saí da infância e comecei a adolescência. Então Didi, minha irmã, que tinha formado em escola normal, professora, foi nomeada para professora de Riacho Santana. Papai então mandou eu ficar com ela. E eu fui com ela para Riacho Santana. Em Riacho Santana eu passei a minha juventude. Toda a minha adolescência eu passei lá em Riacho Santana. Depois de certo tempo, a Bide, meu irmão, morava aqui, em Belo Horizonte, e trabalhava no comércio. Então me chamou, insinuou ao papai mandar que eu viesse para cá com ele. Então eu vim. Tinha pouco dinheiro, e papai também nunca foi homem de dinheiro, eu vim e a Bíblia cuidava, pagava as despesas iniciais. Aí eu comecei a trabalhar no Diário de Minas, como repórter, mas assim, auxiliar de repórter. Bom, então, quando chegou a época de eu assumir mais ou menos a reportagem por minha conta, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha condições para aquilo. Então pedi demissão, pedi para sair e fui trabalhar no comércio. Aí, nesse espaço, eu fiz o serviço militar. E aproveitei, fiz ginásio à noite e curso de contabilidade também à noite. Todos dois péssimos. Sempre mal para servir. Mas mesmo assim, eu não ligava muito por ser analfabeto, não. Eu era muito aventureiro, falava muito em público e conversava, fazia discursos. Né? Então a turma achava que eu era muito intelectualizado. E eu comecei a ficar depressivo em função de eu não gostar de trabalhar com contabilidade e uma série de fenômenos me faziam com que eu não gostasse do comércio. Então, porque comecei a ficar depressivo e procurei um psiquiatra, Galeno Procópio, que se tornou posteriormente meu amigo. Então, o Galeno me aconselhou a mudar de profissão. Mas eu já estava casado, com 2 filhos. E eu digo, mas como é que eu vou fazer isso? Ele disse, você tem que se virar. Aí eu resolvi, falei com o Guedinha, falei com os meninos. Eles só faz o coisa. De nossa parte, nós damos toda a cobertura. E realmente deram, porque ganhando pouco, família ganhou só filho, 8, mais 4 sobrinhos que moravam comigo. Então era uma despesa grande. Mas mesmo assim, eu trabalhando, fiz o vestibular de pedagogia e passei no vestibular e fiz o curso. Fiz o curso de pedagogia. Logo que eu terminei o curso, o colégio Arnaldo me chamou para ser orientador educacional lá. Então eu fui, fiquei lá 4 anos.
Mas durante esses 4 anos eu dava aula no FAP-VH, dava aula no Colégio Santa Maria, dava aula aqui no Colégio São Vicente, por aqui, com Carlos Prates, e fui sempre convidado a dar aula. Aí fui convidado pelo professor Aires da Mota Machado para dar aula de Diamantina. Aí eu fui dar aula de Diamantina e lá eu acabei ficando 5 anos, fim de semana. Eu ia todas as sextas-feiras e voltava sábado à noite. Chegava aqui domingo de manhã cedo. Isso eu fiquei mais ou menos 5 anos. Agora, esse tempo é a minha formação. A minha formação. Por exemplo, eu não tenho certeza como é que eu fui alfabetizado, não tenho. Se foi mamãe que me ensinou, se foi professor, eu não me dou conta disso. Se é que eu fui alfabetizado, então eu não me dou conta disso. Agora, quando eu fiz vestibular, aos 58 anos de idade para a pedagogia, aí eu comecei a gostar de estudar. Aí sim, aí eu comecei a estudar filosofia, e me entusiasmei, e Paulo Freire foi um dos meus grandes orientadores, como foi Roger e Rolomei, uma série de não só de psicólogos, como sociólogos, e me orientou muito na minha maneira de atuar em sala de aula. Porque eu fui um professor que logo no primeiro dia de aula eu dizia assim, eu não faço chamada, não dou bomba a ninguém, se vocês estão aqui é porque precisam estudar ou querem estudar. Então comigo não tem esse negócio de se não gosta da aula não precisa vir. Mas felizmente eu tinha uma frequência de 90%. Graças a Deus tinha essa. E fui para Limpo várias vezes, entre Serpente, que eu fui para Limpo uma vez, Newton Paiva, que eu fui para Limpo 3 ou 4 vezes, a FAP-VH que eu fui 10 vezes. E em Diamantina eu fui chamado para Paraninfo e o reitor de lá não me aceitou. Uma alegação de que eu era comunista. E deu uma parte que aqui contra mim. Então eu não pude aí me transformaram em patrono. Em vez de Paraninfo, ele aceitou o patrono porque com o patrono não precisava falar. E ele tinha medo naturalmente do meu discurso. E realmente ele tinha razão, porque o discurso meu era um discurso assim meio agressivo. Então a minha vida, assim, em termos intelectuais, foi essa. Agora, em termos vivencial, existencial, eu fui assim um pescador de alma, de fiel, na beira do Rio São Francisco, caçava muito, era um caçador, vaquejava, era vaqueiro, joguei futebol muito tempo, tem até um livro de Astantão aí que me fala de um gol que eu fiz aí, que eu fui herói da partida. Eu venci a partida com um gol meu. Então eu tive uma juventude muito boa. Não sei, tanto é que eu não sei explicar por que eu fui depressivo, ou sou depressivo. Porque não tem nada na minha vida que justifique isso. A não ser, como eu falo com o Bela Fabricada, assim, a tentação do capeta. Olha, ser marxista, como ser cristão, é muito difícil. Todo mundo achava graça quando dizia que eu era um marxista cristão. Porque, em verdade, no meu ponto de vista pessoal, se o mundo fosse marxista e cristão realmente, e nós temos aí um cristianismo que não funciona. Tivemos um marxismo também que não funcionou. Mas se o mundo seguisse a doutrina marxista e a doutrina cristã,
para mim seria um mundo diferente. Um mundo de amor, um mundo de virtude, um mundo de justiça. Conforme você disse ontem, que você, citando lá a cidade que você falou, que é uma democracia de igualdade, igualitária. Então, porque realmente eu considero o marxismo uma grande doutrina, como considero também o cristianismo outra grande doutrina. Então, por isso, e eu sempre falo, se o mundo seguisse essas duas vertentes, esses dois caminhos, seria bem diferente. Seria bem diferente. Agora, politicamente, eu era prestício, eu admirador do Luiz Carlos Prestes. E por isso eu me aproximei muito do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Mas eu não cheguei a ser filiado do Partidão. Eu era mais prestista. Agora, devido a isso, aqui em Minas, eu, Hélio Pellegrino, Zé Maria Rabelo e outros amigos, fomos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Depois nós passamos para PDT, devido ao Brizola, que eu era também muito admirador do Brizola, eu era do Prestes, então eu fui para o PDT. Fui até candidato a deputado federal em 1988, na Constituinte, de 88, de Luiz Guimarães, mas não fui eleito, tive 4 mil e poucos votos. Surpreendente, porque ninguém esperava de eu ter essa votação, mas eu tive 4 mil e poucos votos. Agora, marxista continua até hoje, pela simpatia à doutrina do Marx, ao que ele foi, o que ele escreveu e como ele julgou a vida. Como sou também um ardoroso fã de Jesus Cristo, sem ser religioso. Agora, o marxismo filiado, eu afastei-me e não voltei mais. Agora, marxista teórico, eu continuo sendo. Ora, o que é ser cristão? É ser amoroso. O que é Jesus Cristo? O que é que ele representou? O amor. Ele viu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas qual era a verdade dele? O amor. O amor a si e ao próximo. Então, Jesus Cristo pregou o amor. Agora, o que o cristianismo tem feito? A Igreja Católica, no começo, foi uma igreja muito boa, depois degenerou. Degenerou. Com a reforma, com a luta de Lutero, que era católico, era lá de dentro também, acabou a briga e um transtorno de terra tremendo. E hoje os evangélicos continuam na mesma, enriquecendo, gastando dinheiro, pedindo dízimos. Então, o que é que a nossa civilização tem de cristã? Nada. Você pega os Estados Unidos, é o país mais evangélico do mundo, os Estados Unidos. Veja como é guerra, é invasão, tudo eles fazem. Tudo. A Europa é a mesma coisa. O Ocidente é cristão. Agora, a civilização ocidental é uma civilização deplorável. Olha, a economia atual é a economia capitalista, né? É a neoliberal. E o neoliberalismo, o laissez-faire, como eles falam lá, é o que eu disse, a base é o lucro. Então a economia vive em função do crescimento material, lucrativo. Então, nos casos, hoje nós temos um perigo na economia mundial muito grande, devido às crises. Estados Unidos teve lá aquela depressão de 29, e ultimamente a Europa vive depressão, a Grécia, a Itália, a França, o próprio Estados Unidos vive depressão.
em repressão econômica, porque a economia só tem sentido com justiça. Fora disso é o capitalismo neoliberal desumano. Agora, a economia em si pode ser boa, desde que bem conduzida. E dificilmente você conduzirá uma economia dentro do espírito capitalista. Não é possível. Você pode olhar aqui no Brasil, por exemplo, aqui o Lula, com a demagogia dele lá falando, fome nunca mais, vamos dar... E isso é paternalismo. Dar uma Bolsa Família, o sujeito sem trabalhar ganhar 150, 130 reais por mês. Isso é paternalismo barato. O bom é você ter trabalho e o indivíduo ter um salário compatível com o seu trabalho. Aí vem o problema marxista, teórico, né? Exigir de cada um segundo a sua capacidade e dar a cada um segundo a sua necessidade. O princípio da justiça está nisso. Porque você pode olhar o Weber, a meu ver, analisa isso melhor do que o Marx. Porque ele diz assim, você encontra diferenciação social de todos os lados. Por exemplo, a professora primária, no meu entender, é a verdadeira educadora. É a verdadeira educadora. O professor universitário não está nem aí. Ganha mais e tem muito mais, o dobro do prestígio ou o triplo. Então, ele não educa. Ele ensina e mal. Entendeu? Já a professora primária educa e ensina. Tanto é que a maioria é chamada de tia, que é uma intimidade filial. Entendeu? Então é muito difícil a gente situar o problema da economia diante dessas contradições que nós vemos. Como é que nós vemos a invasão de terra? Por que há invasão de terra? Porque o homem que trabalha não tem terra. Ele faz a sua produção no terreno dos outros, praticamente o outro leva a metade ou mais que isso, e ele fica sem nada. E ele quer ter uma terrinha dele, onde ele possa produzir, e o banco financiar. Ora, se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos de Estado financiam a produção, por que não financiar o pequeno proprietário, principalmente o sem terra? Por quê? Exatamente porque a concorrente, o que ele vai fazer? O que um sem terra, com um financiamento pequeno ou sem financiamento, como é que ele pode concorrer com o industrial? Não tem condições. O industrial planta café, milho, feijão, soja, de abacate, pode milhões de toneladas. Ora, ele pode vender isso relativamente barato. Agora, o pobre do trabalhador, na enxada e no vacão, pronto, porque uma terrenozinho pequeno de feijão, que colhe o quê? No máximo 2 sacos de feijão. O que ele vai fazer? Vai apurar o quê? Ele não pode nem vender. E se vender, o que vai dar? Nada. Quer dizer, então essas dificuldades, que são estruturais, existem dentro do capitalismo. É uma pergunta difícil para responder. Porque eu sou ao mesmo tempo um pessimista e ao mesmo tempo um otimista. Eu sou pessimista quando eu vejo o que está aí. O que está aí, quando eu vejo, e que acompanha praticamente desde a minha infância. Isso nunca mudou. Sempre foi isso. A classe dominante, o poder, sempre foi isso que nós estamos realizando hoje.
É lógico que naquela minha época você se iludia mais, porque não tinha os meios de comunicação que tem hoje, que você fica sabendo as coisas de imediato. Então, preconceito e essas coisas que existem hoje, você quase não percebia. Hoje você percebe porque os meios de comunicação colocam imediatamente na sua frente. Então, como eu venho desde essa época e acompanhei algumas mudanças que para mim foram razoáveis, eu tenho a impressão, aí eu me torno otimista, eu tenho a impressão que o mundo terminará melhor. Agora, a continuar como está aí, se não houver uma consciência de mudança, por exemplo, Mandela, Chico de Assis, esse povo assim, se não houver uma consciência desse tipo em grande número de líderes, e eu tenho a impressão de que o mundo vai, inclusive, ser destruído devido à estrutura capitalista. Então, nesse ponto, eu sou um pouco pessimista. Agora, de outro lado, eu acredito na possibilidade, assim como existe pessoas igual Cristo, historicamente, Sócrates, Mandela, Luther King, esse povo todo que aqui no Brasil, do clero mesmo, Dom Helder Câmara, que já foi embora, Dom Evaristo Arce, Pedro Casadag, essa turma de católica, de igreja, da teologia da libertação, Leonardo Boff, etc. Quer dizer, essa turma me dá esperança. Me dá esperança. Quer dizer, e se você passa a ter esperança, você se torna mais otimista pela possibilidade. Entendeu? Através da filosofia, você tem esperança. Porque você pega os filósofos de todos os tempos, eles às vezes são pessimistas, mas de certa forma apontam para um rumo. Você pega um homem igual a Nietzsche, por exemplo, é um pessimista, Schopenhauer, pessimista, Sartre, pessimista, mas ele escreve coisa que você pensa, podia ser diferente. Podia ser diferente. E daí eu volto ao que eu disse com você. O dia que o mundo se tornar cristão e marxista, aí nós vamos ter um mundo melhor. Pelo menos eu penso assim. Ora, quando você fala em religião, no meu ponto de vista, você tem que ver dois aspectos. A religião instituída e a religião com religiosidade, espiritualidade. A religião instituída é um fracasso. É um fracasso. Você pode olhar, por exemplo, a Igreja Católica começou a ter um começo esplêndido e uma Idade Negra na Idade Média. Matou muita gente, sacrificou muita gente em nome de Deus. É lógico que a coisa vai renovando, porque ela tem em essência conteúdo que nos leva à mudança. Mas esse enquanto religião, a crença no ser superior, o religare no latim, quer dizer, você se perde e vai à busca da coisa. Né? Tem o Rolomei, por exemplo, que é psicólogo, ele tem um livro chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. Quer dizer, o homem de repente se perde nesse meio tecnológico, científico. Ele se perde, fica desnorteado. Aí ele vai interiorizar, tentar descobrir a causa. E na medida em que nós vamos descobrir a causa, nós vamos mudar o comportamento. Mas é preciso que isso ocorra individualmente, embora deva ocorrer. Entendeu? É lógico que isso tem que ser uma consciência mais ampla. Mas
o indivíduo tem que participar, cada um de nós. Entendeu? Então a religião, em si, eu acho todas elas boas. Agora, quando instituída, é um desastre. Porque você tem que prestar contas, você tem que obedecer, você tem que receber orientações de pecado, de mal, aos olhos dela. Olha, outra coisa que eu tenho dificuldade, porque eu não sei se eu tenho fé. Tenho dúvida. Ora, se eu tenho dúvida, não tenho fé. Mas eu rezo muito, eu peço a Deus, eu peço aos meus santos protetores, que eu considero, peço aos meus anjos da guarda proteção, principalmente para que eu possa continuar vivendo sadiamente, não é sabiamente, sadiamente. Não passa mal a ninguém, amar o próximo a ninguém. Porque eu tenho uma tendência a me julgar com síndrome de loucura, de ficar doido e pensar, e penso muita coisa ruim. E aquilo me faz mal. Então, quando eu me vejo no pensamento, eu lembro de Deus. E penso, eu digo, olha, afasta esse capeta de mim aqui agora, que eu não quero nada com ele. Quer ver a sua presença? Eu tenho até uma carta que eu escrevi a Deus, uma carta íntima, conversando com ele, e eu falo isso com ele. Falo tudo que eu tenho que pensar, eu falo com ele. Mas você havia me perguntado também sobre o negócio do cinesiano. Esse problema cinesiano deu o seguinte: eu fui convidado, como de vez em quando era convidado, para fazer palestra, conferência, bate-papo. E eu considero mais bate-papo em faculdade, em colégios, em academias. Então eu ia. E sempre eu falei sobre a educação. Sempre sobre a educação. Aí, um deles lá me perguntou se eu admirava o Skinner. Eu fui de barriga, eu digo, desculpa, eu odeio esse cara. Eu acho que esse cara nos transforma em pequenos cães de pavilhão. E ele não gostou, era esquiliano, não gostou e começou a me fazer perguntas. Aí, de repente, eu falei com ele, eu digo, meu amigo, eu não vim aqui para ser arguído. Eu vim para falar o que eu penso da educação. Não foi para ser arguído, porque eu não necessito mais ser arguído. Se fosse para ser arguído, eu não viria. Aí ele começou a insistir, mas o senhor gosta de John Dewey? Eu digo que gosto. O senhor gosta de Teixeira? O senhor fala, gosto. Paulo Freire, eu digo, adoro. E por que o senhor não gosta de Skinner? Pelo que eu já disse. É um cara autoritário, é um cara que transforma a gente em cães de pavilhão, é um estímulo condicionado. E eu não aceito isso. Aí ele foi assim, disse, então o senhor é um rogeriano. Mas bem gozado. Eu digo, também não sou rogeriano. Ele foi de um pancada na mesa, o que o senhor é? Cinesiano. Aí foi aquela risada lá na plateia. Isso que aconteceu dessa palestra. Mas só para dizer o seguinte, eu quando dou essas conversas, esses bate-papos assim, eu costumo falar sobre a minha vida com o Catu da Baixa Cearense. Minha história é atrapalhada, é toda cheia de espinho, mas como o lado diz o outro, seu moço, água passada já não move o vai ruim.
Olha, amor para mim, vou te dizer, eu leio muito sobre esse termo, amor. O que é amor, como se ama. E eu não acredito muito no amor. E acho que nós não amamos realmente. Nós tratamos do outro bem, gostamos do outro, convivemos com o outro. Mas amar mesmo é muito difícil. Qual é amor? O que é amor? Não é uma coisa difícil de você dizer, eu amo. Os Estados Unidos é tão frágil nessa suposição do amor, quer dizer, I love Coca-Cola. Como se o amor fosse uma coisa que você gosta. Amor é uma coisa profunda, né? Amor, segundo lá o Martin Buber, é o ato incondicional. Segundo ele, o simples fato de se perguntar por que se ama, já se deixou de amar. Então, isso tudo eu levo em consideração para a finalidade e a dificuldade de ser cristão. Então, é uma coisa muito séria. Tem o Martin Buber, e vários outros que citam o problema do eu-tu. É uma relação difícil, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com o outro. Não é o problema da religião, é o problema do comportamento. Nós temos um comportamento egoísta. A estrutura capitalista nos deformou todo. Nós somos deformados na questão de convivência. Se você pega, digamos, o marxismo, o indivíduo para ser marxismo, ele tem que ser ético. Ele, para ser cristão, ele tem que ser ético. Agora, o capitalismo não precisa. A ética do capitalismo é o lucro. Então, desde que não dê lucro, não existe ética. Você faz o que quiser com quanto dê lucro. Ou não faz nada se não der lucro. Então, não há possibilidade de você analisar princípios éticos, princípios morais, dentro de uma estrutura como o capitalismo. Daí eu ser marxista. Entender o marxismo como uma proposta para tornar a humanidade feliz, solidária, como é o cristianismo. Deu para entender, dona Maria? Sim. Outro dia eu estava lendo um livro de psicologia e o psicólogo falando sobre amor e paixão. No final, aí sim que eu acho que é o amor. Que existe esse amor. No final, alguém pergunta a eles, ela fala assim, como é que você distingue amor de paixão? Ele disse, olha, literariamente, paixão é uma coisa muito violenta. Muito violenta, é trágica. Aí o cara, e o amor? Ele disse, o amor espera. Esse é o grande problema do amor, saber esperar. Esperar. A mãe, o filho pode ser o pobre trapo do mundo, mas ela aguarda. Religiosamente, aguarda. Esse aguardar é o amor. Saber esperar. Guidinho me dizia assim, quando você fala ainda há pouco de fé, né? E eu, às vezes, bravo com ela, digo, Guidinho, você consegue, eu não consigo ter fé. Ela foi dizer, porque você racionaliza demais. Fé é espera, é entrega. Então, amor é entrega. Esse esperar. Eu acho até poético, mas é isso. Né? Amor é isso. Quer dizer, como é que eu demonstro amor? Na medida em que eu tenho esperança de que um dia é melhor. Esse problema de fé
dentro da fé. E eu também li um outro livro sobre fé, em que um materialista ia caminhando na beira de um precipício. De repente ele escorrega e cai. No cair tinha um galho, ele pula no galho, segura o galho. E o galho o leva lá para o precipício. Ele olhava para baixo, aquele precipício. Olhava ele lá, não dava para ele chegar no barranco. Aí ele começa a gritar: Deus me salve! O materialista. Deus me salve! E cada vez ele ficava mais gritando: Deus me salve! Deus me salve! Aí uma voz da nuvem falou assim: não vou salvá-lo. Mas não é possível, por quê? Você não crê em mim? Aí ele disse assim: olha, se você me salvar nessa situação, eu passarei a crer, não tem dúvida nenhuma. Ele disse: olha, você promete isso? Prometo. Solte a corda. E eu não soltei. Mas essa fé é uma coisa até certo ponto é responsável. Você se entregar mesmo. Você solta a corda. Cadê coragem de soltar? Né? Você pega São Francisco de Assis. É um homem de fé. Por quê? Despojou de tudo que tinha para se entregar a Deus. Você pega na Bíblia, já está escrito lá, quando o jovem chega para Cristo e diz: mestre, o que devo fazer para chegar ao reino de Deus? Aí ele disse assim: siga os mandamentos. Aí ele disse: mas eu já os sigo. Ele disse: bom, então vá, vende, entrega tudo que tem e siga-me. Então, esse radicalismo faz parte do comportamento da pessoa. Do comportamento da pessoa. Você pega, por exemplo, outro dia estava fazendo uma entrevista de um médico cubano, desses que estão vindo aqui no Brasil, que eles não recebem aqui no Brasil, não. O dinheiro vai para Cuba e Cuba paga ele de acordo com o salário dele lá. Então o jornalista perguntou: mas você em Cuba, pelo que você... Ele disse: você ganha menos da metade. Ele disse: mas vai para lá e lá receber. E você concorda? Ele disse: meu povo precisa. Quer dizer, essa mentalidade que você cria para si, meu povo, isso é amor. Isso é mais do que amor, é justiça, é misericórdia. Não é uma coisa muito bonita, mas de falar. De fazer é difícil. Não é mole. E eu estou tentando que Deus me ajude que eu possa fazer. Isso eu acho que ninguém sabe. O senhor falou, o senhor usa o termo Satanás, capeta, tal. É enquanto essência do mal? Pela análise religiosa, Satanás é o mal e Deus o bem supremo. Né? Então agora você dizer, assim, culturalmente, o que é bem e o que é mal, depende da cultura. Depende da cultura. Por exemplo, você vai na Índia, por exemplo, você não come carne de boi, porque o boi lá é considerado sagrado. Então lá você não pode, lá é o mal. Aqui é o bem. Nós comemos. Embora eu, por exemplo, até no meu raciocínio pessoal, eu acho que para ser radical, nós não podíamos comer carne de animal nenhum. Porque está lá na Bíblia, por exemplo, Deus fez o homem e fez árvores e frutos para ele comer.
Outro dia, ela estava lendo a Bíblia aqui para mim, ela diz assim, e lá na Bíblia fala do sacrifício de um cordeiro. O cordeiro era tido como o símbolo do mal. Aí Deus mandou sacrificar o cordeiro. Sacrificaram o cordeiro. Mas depois chegou a conclusão que tinha outros cordeiros. Eles não mandou, só estavam no deserto. Então eu falei, cara, você vê como é que as coisas. Aí diziam sacrificar um cordeiro. Eu falei, quantos cordeiros nós sacrificamos? Quantos? Por quê? Interessa comercialmente. Então aí você não tem religião, você não tem nada. Você tem, acabou. Agora, eu dou, eu não faço, mas acho que os tibetanos têm toda a razão. A alimentação deles é fruta, verduras, sei, não comem carne, nem peixe, nada. Não tira a vida de nada. Radical. Radical. Muito radical. O Cristo era muito radical. Muito radical. Você vê, por exemplo, quando ele estava orando lá numa sinagoga, e que alguém foi avisar ele que a mãe e os irmãos estavam preocupados, ele saiu na porta, viu a mãe e virou-se assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que amam a Deus. Aí entra o problema da educação. Porque se você for ver a educação, você tem que, e eu costumo já dizia muito em aula, o ato de educar tem que ser visto em 3 planos. O fato, o propósito e a reflexão. O fato, o que é? Nós temos que nos educar. Acabou. É um fato, é uma necessidade social. O indivíduo se educar. Pode até não ser alfabeto, mas ele tem que se educar para saber as normas sociais, seus deveres, seus direitos, etc. Isso é educação. Né? Agora, isso como fato. Como propósito, educar para quê? É a pergunta. Aí entra o que você fala. Através da educação, nós vamos propor essas mudanças todas. Aí entra o terceiro elemento, a reflexão. Ora, se a educação é um fato, se a educação é uma necessidade e nós educamos mal, por que está acontecendo isso? Por quê? Há algum interesse nisso. Porque você acha que a classe dominante tem interesse que o jovem seja educado? Não tem interesse nenhum. Porque o jovem educado, ele vai ser um contestador coerente. Ele vai saber cobrar direitos e deveres. Ele vai ser consciente do que ele tem que fazer no mundo. Certo? E vai enxergar que o mundo, como está, não está bom. Então, esse jovem do futuro, eu iria educar dessa forma. Entendeu? Então, eu penso assim. Quer dizer, essa simplicidade, esse bem-estar que você procura, não sendo ambicioso, eu acho que é uma coisa muito salutar, muito. Porque na medida em que você quer ter as coisas, você torna ambicioso. Eu quero ter isso sem o fogo. Eu gosto de estudar, continuo até hoje. Está tudo aí, eu pego meu livrozinho ali, leio, escrevo. E a gente, agora, isso é utopia, né? Há pouco tempo lá na faculdade mesmo, teve uma discussão lá sobre problema de
divisão de renda. Então, eu como professor de sociologia estava lá. Eu veio no debate, cada um lá tinha desembargador, juiz, desembargador, promotor. Aí, num certo momento lá, aí um aluno, não sei o que, professor Sinésio, tem jeito? Eu digo, acho que não. Eu acho que não. Só há um jeito. É a gente fazer um contrato social lá Rousseau, cada um tira 10% do salário, 20% do salário, para fazer um apoio de dinheiro, com honestidade, depósito de bancos, etc. E aquilo melhorar a distribuição de renda. Por exemplo, tirar 10% do salário, não vai, eu ganho pouco, mas não vai fazer falta nenhuma. Eu apenas deixo de comprar um queijo, né? Mas se comprar 2 queijos, de comprar doce, uma semana, 2 semanas, aquilo não faz falta nenhuma. Aí um desembargador lá virou assim, quem é o senhor? Eu dei para rir, eu digo Modesto, professor de sociologia. Ele disse, admira-me um professor de sociologia fazer deduções tão simplistas como o senhor está fazendo. Eu digo, doutor, o senhor não entendeu o meu simplista, não. Eu sou muito mais simplista do que o senhor pensa. Vou te dizer isso uma particularidade. Nunca ganhei na minha vida mais do que um salário. Foi daí para baixo. Criei 8 filhos e 5 sobrinhos. Minha casa sempre foi farta. Nunca faltou nada. E o salário que eu tenho, se quiser fazer esse contrato, eu me proponho agora a assinar. 20%, tá? Agora eu pergunto, o senhor daria 20% do seu salário? Ora, o desembargador ganha 36 mil reais. Sabe o que ele fez? Foi dar para fazer o direito dia que eu fui grosseiro com ele. Fui mal educado com ele. O problema é esse. Cristianismo é isso. Marxismo é isso. Mas vai ver os marxistas aí. Vai ver por que o comunismo fracassou na Rússia. Poder econômico, o Estado forte, e ó. Isso não tem jeito. Ações desse jeito não tem. Agora você mudar aí eu fico esperançoso. É bem provável que possa. Vai chegar um ponto que ou muda ou acaba. Vai chegar a esse ponto. Prontinho? Sim. Prontinho. Mas minha história é atrapalhada. Ai, vô.